Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício da Castagni para fazer a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Jó. Resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno que te responderia eu? Ponha a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz, como Ele o faz? Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 39ª sessão ordinária desta sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata da deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a pauta desta sessão ordinária. Pauta da 40ª sessão ordinária de 7 de novembro de 2017. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 76 de 2017 institui o Dia Municipal do Bandoneonista. Projeto de lei número 75 de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Timbó para o exercício financeiro de 2018. Tribuna. Pastor Nelson Weigartner, em atenção ao requerimento número 16 de 2017. Pedidos de providência. Número 393 de 2017, da iniciativa do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 395 e 396, da iniciativa do vereador Fabrício da Castagni. Indicações. Número 168 e 172, da iniciativa do vereador Haroldo Fibes. Número 169 de 2017, da iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 170 de 2017, da iniciativa do vereador Rubens Borcher. Número 171 de 2017, da iniciativa do vereador Guilherme Voigt Júnior. Ordem do dia. Pedido de informação parlamentar, de autoria número 48 de 2017, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Pedido de informação parlamentar número 44 de 2017, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei número 76 de 2017, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 75 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. O projeto de lei número 76 de 2017 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Já o projeto de lei número 75 de 2017 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Tribuna, solicito ao secretário a leitura do requerimento número 16 de 2017. Requerimento número 16 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado requer ao presidente com fundamento no artigo 119 do Regimento Interno, inciso 7º, combinado com o inciso 9º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário para que seja expedido o convite ao pastor Nelson Weigartner para comparecer a esta Casa Legislativa na sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de novembro corrente. Justificação. Visa-se com o respectivo convite tê-lo nesta Casa Legislativa para que discorra acerca dos 500 anos da Reforma Protestante
comemorados em todo o mundo no dia 31 de outubro. Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017, autoria vereador Rubens Borcher. Em atenção ao requerimento número 16 de 2017, aprovado por unanimidade na sessão ordinária realizada em 31 de outubro corrente, convido para fazer uso da tribuna o senhor Nelson Weigärtner. Seja muito bem-vindo. O senhor disporá de até 20 minutos para discorrer acerca dos assuntos que lhe trazem a esta casa e, após, responderá aos questionamentos, eventualmente, sejam realizados pelos vereadores. Fique à vontade. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assistência. Eu fiquei meio em dúvida o que eu devo apresentar hoje à noite aqui. Eu acho que a reforma, como os senhores a definiram, a reforma protestante, ela é muito ampla. Se trata de algo que em si deve iniciar no ano 33 da era cristã. Porque o nascimento da Igreja de Jesus Cristo aconteceu no ano de 33, quando Deus enviou o Espírito Santo e os discípulos foram enviados a todas as nações para ensinar, pregar o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, batizando todos os povos, e assim nasceu a igreja no ano 33. E no decorrer dos séculos, nessa igreja houve muitos grupos. A igreja nunca foi só um bloco. Ela teve as doutrinas centrais, por exemplo, a palavra do apóstolo, quando ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então aqui temos a expressão, uma expressão fundante. A outra expressão fundante é a do próprio Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, tornando-o exclusivo. Ou ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Baste isso como palavras fundantes. E nos primeiros séculos, a igreja se expandiu, principalmente em torno da área do mar Mediterrâneo. E no ano 1054, aconteceu o primeiro grande cisma na igreja. Cisma significa uma divisão, uma separação. Em 1054, toda a igreja oriental, Grécia, Ásia Menor, norte da África, subindo até a Rússia, se separou da igreja que tinha a sua sede em Roma. E desde 1054 existem duas grandes organizações, a assim chamada Igreja Católica Romana e a Igreja Grega Ortodoxa. E nos séculos seguintes, houve sempre dentro da igreja tentativas de reforma, tanto no Oriente como no Ocidente. Mas poucas dessas reformas alcançaram, digamos, um grupo maior. Houve muitos assim chamados pré-reformadores, que foram violentamente
perseguidos, muitos foram mortos, e em 1483, 17 anos antes do descobrimento do Brasil, nasceu na Alemanha, na cidade de Eisleben, Martin Luther, ou Martinho Lutero, ou Martim Lutero, como o chamamos em português. Em 1517, 17 anos depois do descobrimento do Brasil, Martin Luther iniciou o movimento da reforma com suas 95 teses que ele pregou na igreja do Castelo de Wittenberg. E se perguntarmos o que motivou essas teses, então é muito importante a gente observar o significado da palavra reforma. Em 1517, não se fundou uma igreja nova, a assim chamada igreja protestante, mas, muito ao contrário, Martin Luther, ele estudou na Universidade de Erfurt de 1501 a 1503 e saiu magista, mestrado em filosofia. Em 1503, quando ele já tinha o título de mestre em filosofia, ele iniciou o estudo da jurisprudência, também na Universidade de Erfurt. E Lutero era um rapaz muito dinâmico, mas também muito alegre, que até meia-noite ficava com seus colegas de universidade, cantando e se divertindo. Ele gostava muito de fazer longas caminhadas na natureza. E em 1505, quando ainda faltavam 2 anos para alcançar o mestrado em jurisprudência, numa dessas caminhadas, ele foi surpreendido, ou eles, os dois, foram surpreendidos por uma violenta trovoada e um raio matou seu colega. E nesse momento de pânico, Lutero gritou: acuda Santa Ana e eu vou me tornar monge e toda a minha vida só vou servir ainda a Deus. E quando os colegas souberam, Lutero quer se tornar monge, todo mundo foi contra. Os pais dele, que eram pessoas bem abastadas, eles tinham uma mineração de cobre, eles também eram contra, mas não houve o que segurasse Lutero. Em julho de 1505, ele ingressou no mosteiro dos eremitas de Erfurt e se tornou monge. Mas ele não ficou lá no mosteiro só em meditação e oração, como era o normal. Como ele era um acadêmico, já com mestrado, ele recebeu logo uma Bíblia, uma das primeiras Bíblias impressas em 1450 por João Gutenberg, que trabalhou 3 anos para imprimir a primeira Bíblia. E ele então recebeu a ordem de estudar esta Bíblia. E eu tenho as datas que são importantes a gente se marcar um pouco. Em 1507,
Martim Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, ele foi enviado pelo mosteiro de Erfurt, dos eremitas, para a Universidade de Wittenberg como professor de filosofia. Em 1510, ele recebeu a tarefa de se preparar para o doutorado em teologia bíblica. Em 1512, ele adquiriu o grau de doutor em teologia bíblica. E a partir de 1512, ele lecionava na Universidade de Wittenberg teologia bíblica. E ele era uma pessoa com um dom da retórica, ou digamos, do próprio ensinar, lecionar, impressionante, e começou a atrair pessoas estudiosas de toda a Alemanha. E nesse período de 12 até 17, ele notou que na igreja haviam se infiltrado muitas doutrinas completamente estranhas à Bíblia. A igreja estava deturpada por causa da construção da Catedral de São Pedro em Roma. Essa catedral consumia mais do que os fiéis do mundo conseguiam arrecadar em doações normais. E ali surgiu, com força violenta, o comércio de relíquias. Se vendia pedaços da cruz de Cristo, se vendia ossos ou dentes de apóstolos, de mártires e outros. Diz a história, isso não é fala de um pastor luterano, mas isso é história comprovada. Foram vendidos tantos pedaços da cruz de Cristo que se poderia carregar alguns caminhões. E só em Wittenberg existiam milhares e milhares dessas relíquias. E o pior foram as indulgências, quando monges inescrupulosos para arrecadar fundos para a construção da Catedral de Roma, Martin Luther começou com seus protestos, porque essas indulgências diziam: assim que o dinheiro tinir na caixa, a alma salta do purgatório para o paraíso. E isso vendia como pão quente. E quando Martin Luther, então, escreveu as suas 95 teses, elas não são compridas, elas foram escritas em latim e foram pregadas na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, não para o povo em geral, mas para os líderes da igreja, para os professores nas universidades de teologia, debaterem essas teses para que os abusos fossem abolidos. E, naturalmente, os ânimos esquentaram. E logo mais, em janeiro de 1521, Martin Luther foi excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana. E ali inicia, então, o movimento do assim chamado protestantismo, ou adeptos da reforma,
que colocaram apenas a doutrina bíblica no centro da igreja e usaram os 3 afamados itens. A salvação vem somente através de Jesus Cristo, somente pela fé, somente pela graça. E o estudo que gera a fé somente nasce a partir da Bíblia. E assim, então, a partir concretamente de 1521, começou-se a organizar mais uma igreja ao lado da católica romana, como já em 1054 se formara a igreja grega ortodoxa. E nesse período da reforma, na década de 1520 em diante, logo começaram a nascer intrigas, mentiras de ambos os lados, e em 1545 estourou a primeira guerra religiosa, que foi de 1545 a 1555. E o que significou essa guerra religiosa? Para entender, nós precisamos saber que a Alemanha, na época, não existia como um país unificado, mas consistia de 33 estados, principados, condados, ducados ou cidades livres com própria administração. E nessa guerra religiosa, alguns reinos aderiram à reforma, outros permaneceram fiéis à igreja histórica. E no Tratado de Paz foi fixada uma pequena frase que descreve tudo, em latim: cuius regius eius reliquios, de quem a região, deste a religião. Concretamente, isso significava o seguinte: permitam usar um exemplo. O Tutti é meu amigo, por isso chamo ele de Tutti, senhor vereador, desculpe. Ele é do grupo da Reforma Luterana. Então, todo o povo que mora no condado ou reinado dele tem que se tornar protestante. O senhor vereador seguinte é católico. E ele, no seu país, impõe o catolicismo. Então, no seu território, cidade ou estado, todos devem aderir ao catolicismo. E isso rodeou toda a Alemanha. Então, aqui existia uma região luterana ou protestante, lá existia uma católica. E nas guerras, elas foram cruéis, elas foram terríveis. Eu sou um membro do seu reino, Tutti. Concretamente, isso significa que eu tenho que seguir a religião que o senhor manda, senão te manda. Sai do estádio, vai embora. E em toda a Alemanha isso aconteceu. O movimento da reforma alcançou a Suíça, alcançou a França, alcançou os países nórdicos,
Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia. Esses países até hoje são em mais de 90% luteranos. Mas isso começou naquele tempo. E em 1618 a 1648, se desenvolveu em toda a Alemanha a Guerra dos 30 Anos. E aqui política e religião se misturaram. Então acontecia que um duque ou um conde luterano lutava ao lado dos católicos por interesses regionais. Vice-versa, a mesma coisa. E essa guerra dos 30 anos, uma guerra religiosa, realmente entre católicos e protestantes, matou mais que 1/3 de toda a população da Alemanha. Eles não caíram tudo em campos de batalha, mas como eram tantos os mortos nas batalhas, que não havia pessoas para sepultá-las, e lá estourava a peste bubônica, a peste, assim chamada peste negra, que matou realmente 1/3 da população da Alemanha. E no final, em 1648, houve novo tratado de paz. E mais uma vez entrou a velha lei de quem a região, deste a religião. E isso se desenvolveu durante os séculos e abrangeu também países como a Itália, Espanha, Portugal, a região da Hungria, da Áustria, e quando foi descoberto o Brasil, e no Tratado de Tordesilhas, eu não vou entrar agora em pormenores dessa história, ficou fixado que os países povoados por portugueses ou espanhóis, todos seriam da religião católica. E só católicos tinham direitos de cidadão nesses países. E eu vou correr agora, porque os meus 20 minutos já estão passando, mas eu vou acelerar bastante agora. Como o luteranismo ou o protestantismo chegou ao Brasil? Ele veio com a imigração alemã. O governo do Brasil, governo imperial, em 1524, buscou imigrantes alemães para povoar o sul do Brasil, que tinha muita terra devoluta. E o imperador Dom Pedro I era casado com uma princesa alemã ou austríaca da Casa Real dos Habsburgo. Então ela tinha uma simpatia especial pela Alemanha. E foram convidados imigrantes alemães em geral. Mas na época, a população luterana na Alemanha era a maior parte, e principalmente em direção ao norte da Alemanha. Quase tudo era luterano. E o governo brasileiro não observou isso. Assim, a maioria dos imigrantes alemães que vieram ao Brasil, no início da imigração, eram luteranos. No Rio Grande, Santa Catarina,
Paraná, Espírito Santo principalmente. E quando eles chegaram aqui, eles não tinham espaço legal no Brasil, porque o Brasil tinha a Igreja Católica Apostólica Romana como única igreja legal. Quem não era católico não podia votar, não podia ser votado para as assembleias, não podia ser funcionário público, os seus batismos não eram válidos, porque o Brasil Império não tinha cartórios. O cartório que fornecia o documento de nascimento era a certidão de batismo. Os casamentos válidos perante a lei eram só os celebrados pelo sacerdote. Então, no início, os imigrantes alemães sofreram muito aqui no Brasil. Eles não podiam ter igrejas, não podiam ter sinos, eles podiam ter casas de oração. Mas eles não puderam, essas casas de oração não podiam ter formato de igreja, torre ou também as janelas arredondadas. E isso continuou valendo até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Exceções aconteceram aqui no Vale do Itajaí, pelo fato que o doutor Otto Hermann Blumenau tinha um relacionamento de uma grande amizade com o imperador Dom Pedro II. Aqui no Vale se fechou os olhos em muitos sentidos, mas a primeira igreja que foi construída no Vale do Itajaí, em Blumenau, que hoje ainda é a igreja de Blumenau Centro, ela foi totalmente paga pelo imperador, mas ela não podia ter torre, não podia ter sino, isso foi mantido. A torre da igreja de Blumenau Centro só foi construída em 1915. Timbó era uma cidade, uma localidade, nem vamos falar de cidade, exclusivamente luterana. Em Timbó, a primeira missa católica foi rezada em 1935, quando foi construída a primeira capelinha. Em Timbó, o primeiro padre residente aqui foi o padre Martinho Stein, que veio para Timbó em 1964, 2 anos antes de mim. E eu cheguei aqui em Timbó em 1966, porque isso era assim. O doutor Blumenau trouxe para cá, para o Vale do Itajaí, o cuius regius eius religio. Timbó, luterano. Pomerode, luterano. Rodeio, católico. Rio dos Cedros, católico. Podemos continuar. Ascura, Apiúna, São Roque. Quando os imigrantes vinham, o doutor Blumenau os separava regionalmente para evitar que aqui acontecessem os choques que estavam acontecendo ainda nessa época na Alemanha. E, de fato, em muitos sentidos, isso aconteceu. Não houve problema entre os luteranos de Timbó
com os católicos de Rodeio, ou Rio dos Cedros, ou São Roque, porque cada grupo mantinha a sua região e a sua religião. A coisa mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Ali começou uma grande migração interna. Quando eu cheguei aqui em Timbó, em 1966, a grande maioria da população de Timbó e próximos arredores era luterana. Mas a imigração católica acontecia realmente como um enxame, vinham de tudo quanto é canto. E também luteranos iam para regiões onde só moravam, até lá, católicos. E por que isso começou a se tornar problemático? Uma maneira bem simples. Enquanto os católicos moravam em grupos fechados, e da mesma forma os luteranos, eles casavam entre si. E cada grupo religioso crescia normalmente. Agora, quando eles estavam próximos, era inevitável um bonitão luterano se apaixonar por uma bonitona italiana. E agora, José? Aí começava o problema. Enquanto que cada um pertencia a seu grupo, não houve problema. Mas logo, logo, nasceu a frase em alemão, eu não sei dizê-la em italiano, em alemão era zwei Glauben an einem Tisch, da hockt der Teufel dazwischen. Duas confissões separadas na mesma mesa, aí o diabo senta no meio. E aí começavam as brigas. Agora, como resolver esse impasse? Ali a história também fez algo muito interessante por nossa região de Timbó. Quando eu vim para cá, o padre Martinho já estava há 2 anos e ele era alemão, natural da Mosela, na mesma localidade onde meus ancestrais, meu bisavô, imigrou para o sul de Santa Catarina em 1847. E, de repente, o padre Martinho e eu começamos a nos entender. E começamos a falar como nós podemos resolver esse impasse para evitar que aqui agora vão surgir guerras religiosas. E de maneira bem prática, em 1960, anos seguintes, aconteceu o Concílio Vaticano II e a Igreja Católica se abriu. Não permaneceu mais um grupo fechado. Na Igreja Católica, a Bíblia, que até lá era muito pouco lida ou até era proibida, começou a ocupar cada vez mais espaço. E não houve mais dificuldade de diálogo. E o padre Martinho e eu, não sei quem teve a ideia de nós dois, chegamos à conclusão: nós temos que ajudar o povo italiano e alemão da região e outros a evitar guerra religiosa. E então fizemos a proposta: quando casava um católico com um luterano, e o casamento acontecia na Igreja Católica, o padre Martinho fazia toda a cerimônia litúrgica. E eu ia para a Igreja Católica e fazia a pregação, a mensagem
bíblica para os noivos, assim chamada homilia. Quando o casamento era na igreja luterana, o padre Martinho vinha para a luterana, eu fazia a parte litúrgica e o padre Martinho fazia a homilia, a pregação. E no decorrer do tempo, esses casamentos se multiplicavam muito e às vezes não tinha tempo para que toda vez eu pudesse ir para a católica ou o padre Martinho para a luterana, que nós também chegamos a uma conclusão: quando não podem estar presentes padre e pastor, também aquele que vai fazer a cerimônia a faz em nome dos dois. E assim aconteceu que no decorrer de 50 anos em Timbó se conseguiu evitar guerra entre luteranos e católicos. E nesse meio tempo, também, por exemplo, veio a igreja Assembleia de Deus, pentecostal, se instalou aqui em Timbó, cresceu e também nunca houve problemas, de forma que eu posso dizer para o Tuti, que é da Assembleia de Deus, que ele é meu amigo. E quantos amigos católicos eu tenho hoje? Quero findar com isso, só colocando ainda. Bonito foi, na década de 70 e 80, principalmente na década de 70, quando eu chegava em Rio dos Cedros, ou em Rodeio, quando iniciavam aquelas festas tradicionais, então os católicos me apresentavam com toda naturalidade. Esse é o nosso pastor, pastor Nelson. Mas como? Padre Martinho chegava na festa luterana, os luteranos apresentavam com toda naturalidade: esse é o nosso padre. O que acontece com o Tuti, quando eu chego na Assembleia de Deus, eu me sinto como pastor, livre. Inverso, a mesma coisa. Ultimamente, estão vindo tantas igrejas novas para a nossa região que não dá para dizer mais aquilo que eu contei do passado. Mas, em todo caso, eu gostaria de, pela oportunidade que me deram de estar aqui hoje à noite, só fazer um voto. Que Deus abençoe essa nossa região, com as muitas igrejas que aqui estão. Tem coisas com as quais eu não concordo, com as quais vocês não concordam, mas importante é que, se nós adotamos a linha cristã, então deve estar no centro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Como pastor aposentado, eu hoje me sinto livre para abraçar como irmão todos aqueles que podem assinar: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O resto faz parte do pecado que habita em todos nós. Muito obrigado pelo tempo que me dispuseram, mas como eu já passei dos 80, a gente costuma falar mais do que em outras ocasiões. Mas se houver algum questionamento ou alguma pergunta, se estiver ao meu alcance, eu naturalmente estou disposto a responder. Passamos neste momento aos questionamentos.
Conceda a palavra ao nobre vereador Haroldo Phipps. Somente quero cumprimentar a todos os vereadores, do presidente, e também ao nosso pastor, agradecer essa aula de história que Vossa Excelência nos deu hoje, essa noite maravilhosa, e dizer que realmente é muito prazeroso e honroso para a gente tê-lo em nossa casa aqui e conhecer um pouco da história do que aconteceu durante esses 1000 anos, né, desde 1054, quando começou a ruptura da Igreja Católica. Então, agradecer, só agradecer realmente e parabenizar pela bonita expressão e palestra. Passo a palavra ao autor do requerimento, o nobre vereador Rubens Bosch. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Nelson Weingartner, que eu conheço, era um guri, ele me deu a confirmação. Hoje sou católico, mas nunca esqueço o pastor Weingartner, Nelson Weingartner, como ele dizia, e também a Igreja Luterana. Também agradecer aos vereadores por votarem a favor, né, para a vinda do pastor. Eu só posso dizer uma coisa, ele já ganhou o título de cidadão honorário aqui da Câmara de Vereadores, aqui de Timbó, né? Aqui na Câmara de Vereadores foi em nome do Valdemar Gebauer e autores, né? E o Valdemar esteve ali, o Tuti, o Guilherme, também estava o Fabrício, o John, né? E também o Douglas. Só quero agradecer, pastor, por essa aula que o senhor sempre dá. Quando ele dá uma entrevista na rádio, eu sou o primeiro a escutar, né? É uma aula, realmente, pode repetir essa história 3, 4, 10 vezes, mas é sempre bom ouvir essa história. Pastor, muito obrigado e parabéns pela explanação que o senhor faz, é uma enciclopédia, né? Realmente aqui, para nós aqui no município de Timbó. Conceda a palavra ao nobre vereador Carlos Krieger. Cumprimentando o pastor, boa noite. Também dizer que até os 20 e poucos anos fui evangélico também, da luterano, né? Após passando a ser católico. E aprendendo com essa aula que nos foi dada, eu acho que reforça muito o que todos devem se empenhar em ter, que é o respeito ao próximo, respeitar as opiniões do católico, do evangélico, do luterano, da Assembleia de Deus. Enquanto houver o respeito, não existirá essas brigas. E agradecer pela essa aula, muito boa de ouvir mesmo. Obrigado. Conceda a palavra ao nobre vereador Guilherme Vogt Jr. Pastor Nelson, eu quero primeiramente parabenizar o vereador Rubens, que fez esse convite ao senhor, e o senhor prontamente veio a esta casa falar sobre a reforma da Igreja Luterana, né? 500 anos, que história linda, e dizer que eu fui batizado de criança de luterano. Em 1961 eu fui batizado, tenho lá meu título de batismo da Igreja Luterana. Meus pais depois, minha mãe mais, com os filhos, foi para a Igreja Evangélica. Mas isso nunca impediu, como o senhor mesmo falou, de nós sermos amigos e se respeitarmos muito. Como o senhor falou, Deus é um só, né? E hoje existem tantas religiões, já tantas denominações na nossa cidade, passam longe de 70, eu não sei quantas, mas já passam longe de 70. Mas uma coisa que eu quero dizer ao senhor, eu já lhe falei isso pessoalmente, quero falar isso em público, nós, os evangélicos, nós respeitamos muito e admiramos muito o senhor como pastor nessa cidade. Nós aprendemos muito e o senhor é um ponto de referência para os evangélicos nessa cidade de Timbó. Então, muito obrigado, pastor. Nós podíamos aqui ficar horas ouvindo o senhor contando a história dessa Igreja Luterana, da reforma da Igreja Luterana. E isso para nós é um grande privilégio, uma aula para todos aqui. Creio que todos os vereadores aqui estão satisfeitos e gostaríamos de estar aqui ouvindo horas e horas o senhor falar sobre isso. Parabéns, pastor Nelson. Como eu lhe disse, o senhor é uma referência eclesiástica na nossa cidade. E a homenagem que foi prestada ao senhor com esse título que a Câmara lhe prestou, isso é muito justo e o senhor é merecedor disso. Parabéns, pastor Nelson. E muito obrigado por ter aceito o convite da Câmara de Vereadores. Boa noite, pastor Nelson. Parabéns
pela sua explicação, pela grande aula que deu hoje aqui nesta casa. A casa sente-se honrada com a sua presença e sempre o senhor é bem-vindo aqui e faço votos que retorne. Agradeço e parabenizo o vereador Rubens pelo requerimento, é sempre importante para o nosso conhecimento. Agora eu passo a palavra ao senhor para suas considerações finais. Eu tomo a liberdade de dizer uma coisa sobre o geral do cristianismo de nossos dias. O Papa Francisco, no início deste ano, celebrou um culto na igreja da Suécia. Suécia, que é um país que tem 96% de população luterana. Foi lá que a Federação Luterana Mundial e o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana celebraram em conjunto um culto. E que hoje, luteranos e católicos têm uma declaração conjunta sobre a justificação do cristão por graça e por fé, usando os 3 termos, os 4 termos em latim: sola scriptura, somente a escritura sagrada é a base da fé cristã. Católicos e luteranos assinaram essa declaração. Solus Christus, somente Cristo. Sola fide, somente pela fé vem a salvação. Sola gratia, somente por graça, por misericórdia, nós somos salvos. Não por mérito nosso, mas a salvação vem através do mérito de Cristo. E essa base dos 4 somente, que estavam no centro da reforma, também são compartilhados pelas igrejas pentecostais e aquelas igrejas que realmente não são apenas dinheiristas, porque infelizmente essas também existem, mas aquelas que se baseiam na Bíblia hoje são nossos irmãos. E eu agradeço aos senhores vereadores, só por favor, não tentam elogiar demais, que eu me sinto inseguro, porque eu não sou tudo isso que sempre estão falando. Eu sou um ser humano como todos os demais. Eu tenho meus erros como todos têm. Uma coisa que foi especial é que Deus colocou o padre Martinho Stein aqui em Timbó, no momento mais importante, e também me colocou ao lado dele 2 anos depois dele. E importante o fato que nós dois conseguíamos dizer: número 1 que Timbó precisa é evitar que aqui haja guerra religiosa, ou que seria muito pior, guerra racial. Imagina se aqui em Timbó, hoje, alemão e italiano vivessem assim. Talvez seria pior ainda do que uma guerra religiosa. E eu acho que isso nós conseguimos evitar. E se eu tenho orgulho de uma coisa daquilo que eu realizei em Timbó, foi esse trabalho. E esse trabalho continuou
Por exemplo, o primeiro bispo católico que entrou no Vale do Itajaí, em Blumenau, o bispo Sândalo Bernardino, quem fez a pregação na entronização dele na Catedral de Blumenau fui eu. Então, dentro da Igreja Católica, eu também estive muito em casa. Muito obrigado. Pastor Nelson, pela ordem, senhor presidente, biblicamente também a Bíblia diz: dai honra a quem dá honra. Então, isso é bíblico. Tá bom, pastor Nelson? Suspendo a sessão por 2 minutinhos só para fazermos uma foto com... Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 393, 395 e 396 de 2017 e as indicações de número 168 a 172 de 2017, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes nessa noite, também ao nosso prefeito Jorge Krieger, o nosso vice-prefeito Marcelo Luiz Ferrari, que se fazem presentes também, pastor Nelson, que também estava até esse momento aqui, mas já tem se retirado, aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares, bem como aos nossos colaboradores. Senhor presidente, aproveitando a presença do nosso prefeito e do nosso vice, quero agradecer aqui ao prefeito por ter me recebido ontem. Fui conversar com ele, sem hora marcada, mas ele nos atendeu, sobre justamente essa indicação na qual estou apresentando hoje, a indicação número 171 de 2017, e anexo um modelo do projeto de lei sobre a ideologia de gênero. Conversei com o prefeito sobre isso, e também ele entende, como o vice-prefeito entende também, que nós temos que sim blindar as nossas crianças nas escolas. Nas escolas não é laboratório e muito menos as nossas crianças podem ser feitas como experiências para essas tal de ideologia de gênero. E vamos aqui defender sim essa questão. Estive também com o secretário da Educação, Alfredo Prostai, da mesma forma, se posicionou muito firme quanto a essa questão de defender nossas crianças contra a ideologia de gênero. E teve aqui uma manifestação, antes do início da nossa sessão, de uma moça que esteve aqui, defendendo o interesse dela, claro, e da minoria, e nós temos que respeitar, porque estão defendendo aquilo que eles entendem e aquilo que eles acham que deve ser. Da mesma maneira, nós estamos aqui, a maioria, mais de 90%, estamos defendendo as nossas crianças menores, e que as salas de aula não podem ser usadas como experiência para mudar o pensamento dos pais que educam seus filhos. Creio que a moça que esteve aqui tem o direito de protestar e nós temos que continuar respeitando, amamos essa gente e sempre tem me posicionado aqui que não somos contra as pessoas adultas fazerem o que quiserem da sua vida. Se quiserem ser héteros, se quiserem ser homo, não temos nada contra isso. O que nós não podemos aceitar, enquanto que eu estiver aqui nessa casa como vereador, e agradeço a posição de cada vereador aqui, que se esse projeto vier do Executivo, na qual nós estamos fazendo indicação, certamente os vereadores vão dar o parecer favorável e vão votar a favor disso. Porque a maioria das nossas famílias, aqui na nossa cidade, como em todo o Brasil, são mais de 90%, que defendem contra a ideologia de gênero. Então, respeitamos sim a minoria,
e queremos também que respeitem a nós. Nós temos que respeitar e nós também queremos ser respeitados. Então, vamos respeitar. E digo mais, se essas pessoas se acharem prejudicadas, se filiem a um partido político, concorram na próxima eleição para uma vaga de vereador e, se elegerem, venham aqui defender também os interesses da minoria, como nós estamos defendendo os nossos interesses, os interesses da família. E dizer mais, mesmo sendo hétero, mesmo sendo homo, jamais vão deixar de ser família. Nós não estamos falando isso, que vai deixar de ser família, claro que não. Eu tenho, na minha família, eu tenho homossexuais e tenho heterossexuais, e não vão deixar de ser minha família, não vou deixar de respeitar e não vou deixar de amar. Temos que colocar isso muito firme. Nós não estamos falando sobre as pessoas adultas, nós estamos falando sobre nossas crianças. E aqui está a indicação que estou apresentando ao senhor prefeito. Por que ao senhor prefeito, ao executivo? Porque eu poderia apresentar esse projeto de lei aqui na Câmara como vereador, porém ele é inconstitucional se eu apresentá-lo. E eu, como tenho me posicionado sempre contra os projetos inconstitucionais e não votar favorável, então eu não posso partir de mim apresentar um projeto desse, porque a minha consciência diz que está errado e eu não posso fazer isso. Então, já está o modelo junto, já anexado à indicação para o Executivo, para que o Executivo mande para esta casa esse projeto de lei para a apreciação dos vereadores e nós estarmos votando favoráveis ou contra, como cada vereador assim o sentir melhor. O projeto de lei aqui o título dele, veda a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da ideologia e igualdade de gênero nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de Timbó. Artigo 1º, fica proibido a distribuição, utilização, exposição, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material lúcido, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestações da igualdade e ideologia de gêneros nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal. Parágrafo único. O material a que se refere o caput desse artigo é todo aquele que inclua em seu conteúdo informações sobre a prática da orientação ou opção sexual, da igualdade e desigualdade de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, da sexualidade polimórfica, da desconstrução da família e do casamento tradicional, ou qualquer manifestação de igualdade de ideologia de gênero. Então, senhores vereadores, está aqui, aproveitando o prefeito, já botei uma cópia em mãos dele, embora que também será enviado pela Câmara, mas para que ele analise isso com muita clareza, e tenho certeza que nós podemos analisar esse projeto com tranquilidade, e para que nossas escolas no município de Timbó não sejam ensinadas essas pornografias para nossas crianças. Vou me posicionar muito firme contra essa questão aqui nesta casa. Podem manifestar aí, porque vai acontecer manifestação, os senhores vereadores podem ficar preparados, porque já aconteceu hoje e nós temos que respeitar, e é um direito deles de se manifestar, porém, nós temos que ter a nossa posição de defender as nossas famílias. Lugar de escola é para ensinar matemática, português, então que volte a educação religiosa que já foi tirada das escolas, e não essa porcaria de ideologia de gênero que querem destruir as famílias. Se tivessem deixado como estava quando eu ia na escola, como os senhores iam nas escolas, que era ensinada educação religiosa, não existiam tantas aberrações, tantos crimes, tantas falcatruas, como está acontecendo nos dias de hoje. Lamentavelmente, nós não podemos aceitar isso. Estou exaltado um pouco aqui, sim, porque não consigo aceitar essa maneira. Respeitamos, sim, as pessoas homossexuais e querem mudar a situação dizendo que não, nós somos homofóbicos. Não somos homofóbicos, nós respeitamos e amamos essa gente, porém não podemos concordar que as nossas crianças sejam ensinadas desde 5, 6 anos de idade a fazer sexo, como se faz sexo, e você pode
ensiná-las, ou você pode ser menino, pode ser menina. O menino nasce com pinto e a menina nasce com a vagina. E fora disso não há contexto. É homem ou é mulher. Agora, no decorrer da vida, no decorrer dos tempos, deixa as coisas naturais acontecerem. Se a pessoa resolver ser homossexual no decorrer da sua vida, nós vamos respeitar. Agora, não as crianças. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 7 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, vereador Douglas Marquites, cumprimento os demais vereadores, senhor prefeito, vice, as pessoas que aqui assistem, os colaboradores e aos internautas. Exatamente, Tuti. O respeito à criança ele é fundamental. Assim como não deve ser colocado essa ideologia de gênero nas escolas, principalmente as menores, né? A gente poderia dar o exemplo assim, tá, ele pode escolher se é menino ou menina quando ele é criança, então nós também podemos dar uma arma para ele, e ele pode escolher se ele quer ser bandido ou se ele quer ser polícia. Por que não? Ele está aprendendo, ele pode decidir. Quando ele é criança, ele pode decidir. Não é isso que nós queremos fazer? Eu acho que o respeito à idade, ao aprendizado de cada criança, ele tem que ser natural. Nós temos que aprender a cuidar ainda melhor das crianças especiais. No dia a dia, os pais e mães, que muitas vezes trocam um beijinho na frente do filho, para a criança é natural. Mas quando a família vai para um shopping e encontra duas pessoas do mesmo sexo se beijando, se agarrando, é difícil para esse pai e para essa mãe explicar para aquela criança o que está acontecendo. Ou mesmo assistindo TV, que muitas vezes acontece, hoje em dia já virou normal, né? A cada novela, a cada coisa, apresentar isso. São problemas que acontecem? Sim, mas devem ser vedados às crianças. Assim como antigamente, todos conhecem a revista Playboy, ou material pornográfico, todo ele era vendido para maiores de 18 anos. E assim eu acredito que deve continuar sendo. Esses tempos atrás, numa exposição no Museu de Artes de São Paulo, né, com utilização de dinheiro público ainda, exposição de atos assim obscenos, sexo com animais, incentivo a estupros, tudo isso. Então, eu acho que é lamentável as pessoas não respeitarem a idade da criança. Vão existir, sim, crianças que terão dúvidas, e essas, sim, devem ser, ter um tratamento especial separado, e não colocar para todos da mesma forma. A gente tem no grupo escoteiro lá, crianças que são tranquilas, e nós temos crianças lá que têm necessidades especiais, precisam de uma atenção maior. E o maior orgulho que nós adultos lá temos é quando o pai e a mãe chegam lá no grupo escoteiro e dizem, pois depois que entrou aqui no escoteiro, melhorou muito, porque a gente fez alguma diferença. Então, o Tuti tem o nosso apoio aí, junto, né, que respeite a idade da criança. A gente respeita a condição de cada um, o gosto de cada um. Não temos nada contra, desde que seja um adulto, né? E nas últimas coisas que a gente vem aprendendo ali também, vendo e tendo um pouco de vergonha, vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida ministra dos Direitos Humanos, que ela colocou o trabalho dela semelhante a um trabalho escravo, né? É meio complicado, eu acho que ela não deve conhecer o que é trabalho escravo. Ela já ganha ali quase os seus 30 mil reais por mês, e ela queria ganhar mais uns 30, atingindo 60 e poucos mil reais, porque ela é uma desembargadora aposentada, né? Ganha seus 30 mil reais e queria mais 30 pela função, e acabou até desistindo. A senhora Luiz Linda Valois. Luiz Linda. É gosto, né? Então, o trabalho que essa mulher faz, né,
ela já está bem aposentada, e vem falar que é semelhante a um trabalho escravo, é porque ela não conhece os boia-frias, ela não conhece as pessoas que trabalham o dia inteiro pela comida e por um lugar para dormir. Outro exemplo disso, que foi essa semana, foi a filha do ministro do STF, Luiz Fux, a senhora Mariana Fux. Ela foi nomeada a mais nova desembargadora da corte no Rio de Janeiro. 35 anos, né? 10 anos de advocacia. Vereador Haroldo, quantos anos de advocacia o senhor tem? Tá quase. Tá quase. O senhor já pode se candidatar a desembargador, viu? Mas precisa arrumar um pai ministro. Foi um dos processos mais demorados já registrados. Então, enquanto houver esse tipo de coisa, colocando o nariz de palhaço no cidadão brasileiro, o Brasil sempre vai ter essa luta, onde os profissionais da educação, da saúde vão estar revoltados com seus salários e o povo sempre sofrido. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rubens Borcher. O senhor responde até 7 minutos. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Douglas Emanuel Marchetti, aos demais vereadores, boa noite ao prefeito, o prefeito Jorge Krieg, o vice-prefeito Marcelo Ferrari, aos demais presentes e mais uma vez ao pastor Nelson Weingartner. Eu queria falar um pouco sobre uma indicação, cada um fala sobre suas coisas, eu quero falar sobre uma indicação que eu fiz aqui na rua, sobre a rua Senegal e rua Alemanha. É só para dizer que todo esse esgoto dessas duas ruas foram jogados para a rua Áustria, não tem outra solução, acho que é isso mesmo, mas de lá foram jogados no terreno que era da Papelão, não sei se é da Papelão ainda, aquele terreno, e as pessoas me chamaram sábado, que eles não aguentam do mau cheiro. Então, fui já falar com o secretário de obras, né, o Darcísio Bona, e para ver alguma solução sobre isso. Que isso realmente, e depois, mais tarde, querem soltar gado também. É difícil, eu não sou contra, eu acho que eu não sou contra, mas o agricultor quase não pode ter mais gado, não pode ter mais galinha, porque não sei o quê. Aí eles vão soltar aqui no centro. Eles vão soltar aqui no centro agora, que é um perigo às vezes. Eu não sou contra, eu sou contra a pessoa ter animais. Eu sou a favor, aliás, preservidade. Agora, não onde... não tem muro, não tem cerca, como é que fica se escapa uma criança? Tem um gado lá, brabo às vezes. Pode acontecer um acidente, depois vão reclamar, depois, né? Então, eu estou vendo isso, não estou contra a pessoa criar animal, mas eu sou a favor do perigo. Vão soltar 20, 30 cabeças de gado aqui na cidade, onde as crianças podem ter acesso. Então, eu só estou falando isso. E a outra... Eu só queria agradecer à agricultura que está aqui, o Neri Miller, também o Willy Ruprecht também fazem parte, o Willy faz parte lá da Secretaria de Obras, juntamente com a agricultura. O bom trabalho, como o pastor Nelson Weingartner já falou, como ele se entende, como os outros anos, a agricultura e a Secretaria de Obras não se entendiam, mas agora, graças a Deus, estão fazendo um belo trabalho. Estivemos semana passada, faz 2 semanas, um trabalho lá na Mulde, lá na Morgeland, perto de Pomerode, divisa, um trabalho que tem sido feito há muito tempo. E graças a Deus a agricultura, junto os dois, a Obras e a Agricultura, com o Darcísio Bona, a Tomir e também o Mário Vieira, o Niguinho, como eu já falei, o Neri Miller aqui, toda a equipe, Willy Ruprecht, né? Todo mundo fazendo um bom trabalho. Só quero agradecer que foi feito esses problemas. É um problema pequeno, é pouca coisa. Não é uma obra grande, mas o povo hoje em dia, a comunidade quer aquelas pequenas coisas. O prefeito sabe disso, o Jorge, ele já foi vereador, o Marcelo, o vice-prefeito também. É hoje que a comunidade quer aquele trabalho de frente à sua casa, aquele pequeno trabalho. E também, como levo todos os meses, final do mês, o relatório da patrulha mecanizada, outubro, né, de mês de outubro.
Trator de pneu, eu só sempre digo, estão todos os nomes aqui, tudo, as horas, carga. Então, só como já me pediram, mas por que poucas horas sim? Porque eles não trabalham só na agricultura, gente. A agricultura, quando precisa, a agricultura precisa trabalhar. A agricultura ajuda a Secretaria de Obras também, não é isso, prefeito? Acho que é isso ali que está sendo feito, o Neri pode falar também. Então, trator de pneu, silo e tudo, arado, aquilo foi total de horas, 232,5 horas, então, trator de pneu, feito no mês de outubro. Retroescavadeira, total de horas, R$12, porque ela não só trabalhou para a agricultura, ela trabalhou também para obras. Temos a escavadeira hidráulica, draga, total de horas, 36,5. Também, abertura de lagoas, valas, está sendo feito aquele trabalho. Esteira, 39 horas. Já me pediram, mas por que poucas horas sim? Porque ela trabalha em geral, uma ajuda o outro. E também tem um macadame, então, total de cargas, 68 cargas de macadame, porque choveu muito também. Chove, quando chove, você não pode levar o macadame, só dá banhada, é pior ainda. Então, só posso agradecer também a Secretaria de Obras, a Agricultura em conjunto, que faz um bom trabalho. Eu sempre digo nota 10 ainda, porque graças a Deus já passaram tudo isso, quase toda a cidade. Claro, tem problemas. Eu acho que não é nada nota 10, nada, eu acho que você não pode, mas podemos dar nota 10, o trabalho que estão. Erros tem, com certeza, eu acho que vocês sabem que todos nós fizemos erros também. Mas dar os parabéns, então, ao prefeito, deixou essa liberdade, ao Marcelo também, a eles trabalhar em conjunto e fazer aquele belo trabalho que eles estão fazendo aqui na cidade de Timbó. Claro, a gente faz cobrança, com certeza, né? A gente cobra, como vocês cobram também, com certeza está certo. Então, seria isso. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor responde até 7 minutos. Inicialmente quero cumprimentar o presidente, também cumprimentando os demais vereadores dessa casa, dizer que estava com saudade de usar essa tribuna, cumprimentar também o prefeito, o vice, os demais espectadores, o pastor e todos os internautas que nos assistem em seus lares. Se não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai, né? Então, é de suma importância que se mantenha a cultura, as tradições trazidas por nossos antepassados. No dia 10 de outubro, tive a honrosa satisfação e o prazer de estar prestando uma singela homenagem na Câmara de Vereadores de Blumenau, a convite do vereador do PT, nosso amigo Adriano Pereira, né, Robão? Me convidou para estar fazendo uma singela homenagem a todos os bandonistas da cidade de Blumenau. E foi pensando nessa questão das pessoas que tocam o bandoneão na nossa cidade, que propus o projeto de homenagear, instituir o Dia Municipal dos Bandoneonistas, né? Coloquei aqui um dia 24 de novembro, porque foi no dia 24 de novembro de 1990 que aconteceu o primeiro encontro de bandoneonistas aqui de Timbó, né? Então, na época, o pessoal da cultura preservava muito essa questão dos músicos, das pessoas que tocavam bandoneão, e fizeram o primeiro encontro. E vinha sendo sucesso, infelizmente foi deixado para trás por algum motivo, também, inclusive assim, por conta do instrumento, de professores que não tinham professores, o custo elevado, a dificuldade de se aprender. E de dizer de que antigamente, né, as pessoas mais antigas, talvez até o pastor concorde com essa situação, o bandoneão era muito utilizado nos bailes, nos casamentos em casa. Normalmente era regada a música de bandoneão, né? Os Anclam aqui em Timbó, né? Os Fibrans, e muitos adeptos ao bandoneão. Infelizmente isso foi se perdendo, e de dizer de que em 2005, na época do prefeito Oscar, ele me procurou pedindo
para que a gente voltasse a fomentar essa questão de tocar o bandoneão. E de pronto aceitei de dar aula na Fundação Cultural, também na pessoa da então secretária Ivone Gumbs. A gente começou a disseminar, novamente incentivar essa questão de tocar o bandoneão em nossa cidade. E acredito que devo ter ensinado aí, ou tentado pelo menos, um pouco que eu sei, a dezenas de pessoas. E dizer, senhor prefeito, que na cidade de Joinville existe um encontro de bandoneões anual, acho que, salvo engano, desde o ano 2000, e num domingo, né, que sempre acontece no terceiro domingo do mês de maio, chega a passar por vezes até 5.000 pessoas num evento regado única e exclusivamente a música de bandoneão, né? Então, assim, aí a gente traz para a nossa festa do imigrante, uma festa de nível municipal, que às vezes não chega a passar isso. Então, lá, só regada a música de bandoneão, chega a passar até 5.000 pessoas e com entrada paga, né? Freezes. Então, assim, por conta disso, fiz esse projeto. Quero pedir o apoio de todos os demais vereadores para que, quando chegarem em plenário, para que aprovem também, de modo a incentivar e manter a cultura, né? A gente que tem crianças aqui em Timbó, inclusive de 6 anos, tocando bandoneão já, então isso é muito importante. A gente tem um grupo, os Cinquentões, desde 1984, né? Fundado em 84. Então, assim, é de suma importância a gente poder tá homenageando e incentivando essas pessoas. E quem sabe, né, até, inclusive, quero agradecer e parabenizar a administração na pessoa do seu Jorge, do seu prefeito e também do vice-prefeito, por esse ano, na Festa Imigrante, terem realizado o encontro de bandoneonistas, do qual também participei. E acredito que é por aí, prefeito. É por aí que a gente volta a incentivar essas pessoas, essa cultura, e de modo de que a gente possa cada vez mais incentivar e homenagear para manter, né? Conforme já disse, não se sabe para onde vai se não se sabe de onde é que vem, né? E falando em festa do imigrante, caros vereadores e senhor prefeito também, fiz uma indicação a 168, 2017, para que seja feito o estudo de viabilidade de repente estar se construindo mais um pavilhão lá no Parque Henri Paul, né, para estar abrigando e acolhendo as pessoas que vão na festa do imigrante, outros eventos que a municipalidade faz, né. A gente sabe de que, na maioria das vezes, são alugadas tendas, né, para ter o pavilhão cultural e tudo mais. Eu acho que é interessante, né. Só que a gente sabe também de que o dinheiro de aluguel é um dinheiro que vai e não volta mais, né? Então, talvez seja a hora de estar se pensando e fazendo um estudo da viabilidade de estar se construindo mais um pavilhão de eventos lá no Parque de Eventos Henri Paul, né? Hoje a gente tem apenas um pavilhão e toda a festa imigrante se obriga a alugar tendas de modo a acolher todas as pessoas que visitam a nossa festa. Quero também falar de uma indicação a 172, que fiz, pedindo o estudo da viabilidade de estar se implantando um semáforo na Rua Blumenau, ali no entroncamento com a Rua Amazonas. É um cruzamento bastante perigoso, bastante movimentado, e já aconteceram vários e vários acidentes. Então, creio que talvez esteja na hora de estar se implantando um semáforo ali naquele cruzamento também, de modo a evitar os acidentes e organizar melhor o trânsito daquela localidade. Quero também reiterar, o vereador Rubão já falou da Rua Senegal hoje, o vereador Fabrício fez a indicação número 245, pedindo uma faixa elevada lá na Rua Senegal. Então, quero aproveitar o líder do governo, também aproveitar o prefeito e o vice-prefeito aqui também presentes. Tem um topzinho ali na Rua Senegal, e as pessoas, os moradores, já me pediram algumas vezes também, como o vereador Fabrício já fez a indicação, então não o farei, mas farei de uso de maneira verbal hoje, de modo que esteja se fazendo o quanto antes essa faixa elevada, ou pelo menos fazendo um estudo da viabilidade de se implantar uma faixa elevada, porque as pessoas que residem na descida dessa rua, desse topzinho ali,
não tem condição nenhuma de perceber se vem um carro de cima ou não. Então, assim, só vão ver que vai vir um carro quando estão com o carro no meio da rua. Então, assim, é de suma importância de que se esteja, de repente, implantando uma faixa elevada, um redutor de velocidade no top daquela rua ali, de modo a coibir os excessos e realmente diminuir a velocidade. E com isso, obviamente, diminuir os acidentes. Pois não, vereador? Vereador, só quero dar uma informação de primeira mão. A assessora do deputado Peninha, a Ana, acabou de me mandar uma mensagem dizendo que o recurso para a compra daquela van da APAI foi liberado e, pelo que eu entendi, depositado. E falei com o prefeito prontamente já vai ter a liberação e vai fazer a parte da licitação agora, e aí vai ser comprada essa van e posteriormente doado para a APAI. Então, uma notícia aí de primeira mão da nossa bancada do PMDB que veio essa informação. Seria isso. Obrigado. Se me permite mais um minutinho, a gente estava de férias, não deu para falar tanto, mas também quero reiterar a indicação da pavimentação da Rua Argélia. Já conversei com o vice-prefeito também, antes da sessão hoje. Os moradores vêm solicitando para a inclusão dessa rua. Segundo eles, mais de 90% de adesão, então, assim, de estar se providenciando o quanto antes o termo de adesão, incluir essa rua aqui pertinho da Câmara, a Rua Argélia, no programa de pavimentação, para que saia o quanto antes. Também quero parabenizar hoje o Ancionato Elzi Benz, está completando 20 anos de fundação, então parabenizar a todos os idealizadores, a todas as pessoas que passaram por aquele ancionato na administração, ou também as pessoas que lá estão acolhidas, parabenizar a todos, sempre que possível, sempre me faço presente. E falando em APAI, caro vereador Fabrício, quero aproveitar aqui a oportunidade e registrar, a oportunidade do prefeito, registrar também, da minha preocupação em relação à APAI, para que não aconteça o que aconteceu nesse ano, onde que aquela entidade ficou vários meses à espera de repasse de recursos por parte da municipalidade, sendo que outros municípios o fizeram no ano passado e já desde o começo do ano estava recebendo. Então, a preocupação da dona Mariana, a dona Elizabeth também, a gente conversou outrora com essas pessoas também, da importância de estar se pensando já o quanto antes para estar viabilizando o repasse de recursos já no começo do ano, em janeiro, já para não haver uma interrupção novamente, conforme aconteceu nesse ano. E para finalizar, caros vereadores e também senhor prefeito, senhor vice, farei indicação e também enviarei junto com a indicação a preocupação da comunidade em relação aos nossos parques. As pessoas que vão lá no Parque Central, no parque lá no de eventos Henri Paulo, algumas pessoas me questionaram, porque cada vez mais adeptos à bicicleta motorizada, o skate motorizado, estão usando o espaço que, a meu ver, né, na minha humilde opinião, deveria ser destinado exclusivamente às pessoas que querem fazer exercício físico. Ou seja, a pessoa que quer pedalar, a pessoa que quer caminhar, que quer correr. Infelizmente, algumas pessoas estão usando bicicletas motorizadas e skates motorizados para brincar, né? E com isso, colocando em risco a integridade física e até a vida das pessoas que vão lá se exercitar e, a meu ver, usar de forma correta aquele espaço. Talvez até se disponibilizar um horário para as pessoas que queiram brincar com bicicleta motorizada ou skate motorizado, mas não concomitantemente com as pessoas que querem ir lá se exercitar, querem ir lá caminhar, querem ir lá correr ou pedalar. Então, estarei fazendo essa indicação e, junto com a indicação, a gente já vai enviar junto também um modelo do projeto, de modo de que a administração possa avaliar essa situação e implantar e mandar para o legislativo ou não. Seria isso, senhoras e senhores. Com a palavra, o vereador Douglas Emanuel Marchetti. O senhor responde até 7 minutos.
Cumprimento os companheiros da mesa diretora, cumprimento demais vereadores, desejo um bom retorno ao vereador Haroldo Phipps. Cumprimento mais uma vez o pastor Nelson Weingartner, ao prefeito Jorge, vice-prefeito Marcelo, todos os demais que nos acompanham através da internet, servidores desta casa, muito boa noite a todos. Eu estive na última sexta-feira em Lages, inclusive estiveram lá também prefeito, vice-prefeito, acompanhando a escolha da sede do JASC de 2019, que foi feito na sede da Câmara Municipal de Lages, escolha essa que, na verdade, não acabou indo à votação pelo fato de Criciúma já ter desistido antecipadamente e no momento lá Tubarão também acabou desistindo da candidatura de sediar o JASC em 2019, então apenas foi homologado pelo Conselho da Federação Catarinense de Esporte na sede de Timbó para o JASC de 2019 com o apoio da cidade de Indaial e também de Pomerode, fazendo com que se torne um ano ainda muito mais especial para o município de Timbó, sendo que em 2019 Timbó comemora 150 anos, então mais um evento para a nossa cidade, o JASC, o maior evento esportivo do estado de Santa Catarina, que traz todos os municípios do estado numa única concentração, numa única localidade, aqui na nossa região, com Timbó, então, Pomerode e Indaial, e tenho certeza que é peculiar da nossa cidade, do nosso povo, o bom acolhimento e a preservação dos espaços públicos. Eu tenho a mais absoluta certeza de que Timbó, juntamente com as demais cidades, farão um grande espetáculo e farão um grande evento aqui em 2019. Mas, então, um evento grande. Parabéns ao prefeito Jorge, parabéns ao vice-prefeito, parabéns à Fundação Municipal de Esportes, através do Márcio Elísio, que tiveram essa grande ideia de trazer no ano que Timbó completa 150 anos este grande evento esportivo, engrandecendo o esporte aqui da nossa região, o esporte do nosso estado de Santa Catarina. E na oportunidade acabamos acompanhando então a abertura dos jogos, acompanhando um pouco a delegação, permaneci lá em Lages até no domingo e acabei acompanhando lá o bolão, que acabou ficando em quarto lugar no JASC, acompanhei um pouco a bote também, alguns atletas, enfim, do atletismo, do xadrez. A gente acabou acompanhando um pouquinho, então, a atuação de Timbó no JASC de 2017 na cidade de Lages. Lembrando que fui a Lages sem diária. Fui a Lages sem diária, fui a Lages com meu veículo próprio e, muito importante, sem vale alimentação. Me alimentei com meu recurso. Então, isso é importante frisar, por quê? Porque eu já quero entrar nesse assunto, porque a gente acompanhou nos últimos dias algumas manifestações na mídia social, na rede social, principalmente no Facebook, a respeito da questão do vale alimentação da Câmara de Vereadores, do Legislativo timboense, dos servidores desta casa. E aqui eu quero que as pessoas façam uma reflexão e queria dar uma dica de que tomem um pouco de cuidado. Tomem um pouco de cuidado, procurem se informar melhor e não utilizem essa ferramenta que é o Facebook, muito boa, para propagar as informações de forma muito rápida, levar as informações à comunidade, mas tomem cuidado com relação à informação para você não desvirtuar a informação, para você não causar um grande problema. Tome cuidado quando você vai publicar alguma coisa, quando você vai falar em detrimento de algo, ou quando você vai criticar, porque nós estamos aqui aptos a recebermos críticas. Somos agentes políticos, somos pessoas públicas, então não tem nenhum problema em receber crítica. Agora, quando a crítica ela é fundamentada, e bem fundamentada, não se pode levar uma informação de qualquer jeito. Repito, vereador não recebe vale alimentação. Nós somos uma Câmara, ou melhor, a Câmara mais enxuta do nosso país, tenho certeza disso. Porque aqui nós não temos vale alimentação, nós não recebemos por sessão extraordinária, nós não recebemos diária,
nós não recebemos, não temos assessor individual, não temos telefone móvel, não temos 13º, nós temos única e exclusivamente o subsídio, que é o menor subsídio da região. Estou reclamando disso? Não, mas só para ficarem cientes disso. O menor subsídio da região. Eu fiz um comparativo com a cidade de Indaial, por exemplo. Nós recebemos R$ 4.300 de subsídio bruto, R$ 4.300. Indaial recebe 7.000 e poucos reais, 7.050, mais precisamente. Temos apenas 10 servidores aqui, Indaial tem 26. Temos 2 servidores contratados de limpeza, Indaial também tem 2, mais um vigilante que nós não temos. Indaial tem 13 vereadores, com um assessor individual para cada vereador, nós não temos. Nós temos 3 assessores parlamentares que atendem a todos os vereadores. Então as pessoas têm que procurar se informar um pouquinho melhor e olhar para o legislativo, de forma que esse legislativo contribuiu e já contribuiu muito e continua contribuindo, para que hoje nós temos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque hoje nós estamos entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver em qualidade de vida, fruto de uma comunidade competente, ordeira, trabalhadora, fruto de um executivo competente, de ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, e fruto também de parlamentares competentes, de um legislativo competente que ajudou a construir essa cidade, junto com o executivo e junto com a comunidade. Entristece muito, a gente sabe que é a minoria, mas vemos comentários como, por exemplo, compra Fubarim, não sei se alguém sabe, não sabe o que é Fubarim, mas é veneno de rato, e dá para essa cambada. Por que você não bebe? Talvez você faça um favor para a sociedade. Porque nós estamos aqui, somos pessoas de bem, que queremos contribuir, que acordamos cedo, dormimos tarde e trabalhamos em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Nós não estamos aqui só na sessão 1 hora por dia, por semana, melhor dizendo. Nós estamos diariamente aqui. Eu encontro diariamente os vereadores aqui, é de manhã, é de tarde, é de noite nas reuniões, é de noite nos bairros. Eu encontro os vereadores diariamente trabalhando no legislativo, no executivo, seja lá onde for, buscando soluções para os problemas que encontram na nossa sociedade, que encontram na nossa cidade. Todos aqui, falo por todos, trabalham e trabalham com afinco para ajudar o nosso executivo a construir uma cidade melhor para as nossas famílias. Todos aqui têm boas intenções, todos aqui querem uma cidade melhor. Ninguém aqui está olhando para o seu umbigo, tenho certeza disso. Todos aqui estão como vereador, estão como homens públicos para ajudar a construir uma cidade melhor para nós, uma cidade melhor para vocês, para os nossos filhos e netos, para o nosso futuro. Então vamos ter um pouco mais de cuidado quando você vai na rede social, porque a rede social atende tudo, aceita qualquer coisa. Tome um pouquinho mais de cuidado. Possa criticar, critique, não tem problema, mas tome um pouco mais de cuidado. Faça críticas fundamentadas, faça críticas que ajudem a construir uma cidade melhor. Traga objetivos, traga soluções, traga ideias, venha participar da sessão. Traga para nós parlamentares ideias que ajudem a melhorar a nossa cidade, porque criticar é muito fácil, agora somar muitas vezes é o que é difícil. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque esse parlamento aqui é sério, esse parlamento aqui não brinca, esse parlamento aqui quer ajudar a construir uma cidade melhor. Desculpe, secretário, eu gostaria de só mais um minutinho. Nós reajustamos, para finalizar, o auxílio alimentação dos 10 servidores que nós temos nesta casa em março deste ano, repondo a inflação dos últimos 4 anos que estava defasado. A supervalorização, se é assim que muitos desejam citar este reajuste, não veio desta legislatura. Nós apenas reajustamos conforme a inflação, porque estavam 4 anos defasados, com um compromisso de não reajustar mais nessa legislatura, só na legislatura seguinte. Ah, mas do executivo está muito baixo. É uma outra realidade, é um outro orçamento. No executivo não são 10 servidores, são 1.300. Nós somos independentes, nós somos um poder independente. Aqui é o legislativo, administra o legislativo, os 10 servidores, 9 vereadores, a Câmara mais enxuta do Brasil, que vai devolver só esse ano mais de R$1.100.000 para os cofres públicos. O executivo administra o executivo.
e o judiciário administra o judiciário. Ah, mas é pouco, concordo, mas entendo também a situação do prefeito. Entendo também que é uma situação difícil e tenho a mais absoluta certeza de que tanto nós, parlamentares, como o prefeito, gostaria de reajustar muito mais do que os servidores desta casa. Mas ele tem que atender dentro da sua situação, do seu momento, do seu orçamento, de acordo com aquilo que ele tem em mãos. Repito, somos um poder independente. Seria isso, senhor secretário. Só para finalizar, apenas um comentário. Quero parabenizar o Tuti, Carlos, as pessoas que estão defendendo as nossas crianças. E quero também dizer que, conforme publicou o Jornal do Médio Vale, de acordo com a moção que encaminhamos nesta casa, que eu apresentei, foi aprovada e foi encaminhada aos nossos parlamentares, ao nosso Ministério da Educação, ao nosso Ministro da Educação, referente à ideologia de gênero, é a nossa opinião, é a minha opinião, é a opinião dos parlamentares. E nós respeitamos a todos. Eu, particularmente, sempre respeitei a todos, ao contrário do que a gente vem vendo nas nossas manifestações, nas manifestações também na mídia social, manifestações aqui nessa casa na noite de hoje, é a minoria. Mas esse tipo de manifestação são manifestações e gritos por falta de respeito, mas são gritos que não atendem nem às suas próprias vozes, porque não praticam o que gritam. Seria isso. Muito boa noite. Passamos aos pronunciamentos de lideranças. Não havendo oradores inscritos, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única. Pedido de informação parlamentar número 48 de 2017. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 48 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para, com relação ao transporte de pacientes no município intermunicipal, busca-se saber de que forma é realizado, quantos e quais os veículos do município são utilizados, existe serviço terceirizado? Se sim, qual a forma de contrato de seus respectivos valores? Existe o transporte de pacientes em horário noturno? Se sim, de que forma é o procedimento? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2017, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Bom, o pedido de informação ele é claro, e para ajudar na fiscalização e também para poder esclarecer melhor o trabalho realizado junto ao hospital. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado ao seu destinatário. Segundo o item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 49 de 2017. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 49 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para, com relação à CECIL, Assessoria em Saúde e Eventos, busca-se saber: existe algum convênio da municipalidade com a referida entidade? Sendo positiva a resposta, quando foi assinado? Qual o tipo de convênio subscrito por ambos e a abrangência? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2017, vereador Haroldo Fibes. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Bem, conforme exposto na justificação, é para fins de fiscalização e a pedido da comunidade. Então, peço a votação favorável de todos os vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado a seu destinatário. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 14 de novembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.